Página 31, capítulo 4, quando a virtude vira pecado. Quando a virtude vira pecado, observe que todas as classes de pecados são basicamente manifestações desequilibradas de coisas que Deus nos permite manifestar e sentir. A maior parte dos pecados são virtudes desequilibradas, daí vem o termo concupiscência da carne. Concupiscência significa desejo irrefreável. Meu pai era da Marinha do Brasil, serviu em várias embarcações e foi ele quem me explicou que a concupiscência pode ser comparada a um navio porta-aviões. O navio porta-avião tem uma pequena pista de pouso e decolagem. Para que o avião possa decolar, não há tantos problemas, pois as turbinas dos aviões que decolam neste tipo de embarcação são fortes o suficiente para uma operação segura. O problema é o pouso, pois os aviões precisam de mais espaço para pousar. Por esta razão, o porta-aviões possui cabos de aço poderosos que seguram o avião para que ele não caia na água. A concupiscência é semelhante a um porta-avião sem cabos de segurança. Vamos analisar agora a comparação entre as virtudes e os pecados. 1. Santa autoestima versus soberba. Por exemplo, a soberba é uma overdose de autoestima. Não devemos nos sentir como alguém jogado no lixo, mas também não devemos nos sentir soberbos. Devemos ter uma alta autoestima, saber quem somos em Deus e saber por que Deus nos chamou. 2. Santo sexo versus luxúria. A luxúria é uma overdose de uma sexualidade saudável, equilibrada, uma vez que foi Deus que criou o sexo. Durante muito tempo, a igreja antiga tornou o sexo uma coisa impura, contudo, não é impura, mas uma bênção de Deus, mas vira um problema quando se torna luxúria. Santo apetite versus gula. A gula é uma overdose de alimentação sadia. O guloso não é o mesmo que o obeso, pois existem pessoas magras que são extremamente gulosas, da mesma forma que existem pessoas que estão obesas ou com sobrepeso e têm uma alimentação saudável. 4. Santo descanso versus preguiça. A preguiça é o descanso descontrolado. O descanso, por sua vez, é uma bênção. Até Deus descansou do seu trabalho da criação e ele permitiu que os homens também descansassem do seu trabalho. Mas a preguiça é o lado exagerado do descanso. 5. Santa ambição versus inveja. A inveja é uma overdose de ambição, que não é pecado. Não precisamos ser pessoas que querem as coisas a qualquer preço, sem se importar como. Isso é errado, mas precisamos ter uma ambição saudável. Precisamos ser diligentes sem sermos invejosos. 6. A santa indignação versus ira. Irar-se também é errado, não causa mudança positiva, mas a indignação tem um lado positivo, pois pela indignação as pessoas se levantam para tentar mudar situações, mudar a realidade social e a vida de muitas pessoas. Expresse sua indignação mudando a situação e não dando murros na parede. 7. A santa provisão versus avareza. Avareza é o desejo extremo pela provisão. Deus quer que você tenha provisão, quer dar o melhor para você. Deus não tem prazer em ver seus filhos atormentados com o que hão de comer e nem como hão de pagar contas. Ele quer você com provisão. Em todo o tempo que o povo de Israel esteve no deserto, eles tiveram provisão. Deus era o provedor daquele povo. A provisão traz a paz, te capacita a sonhar mais, amplia os seus horizontes. O nosso Deus é um Deus de ampliação e não de restrição. Muitas pessoas são avarentas, não gostam de compartilhar nada com ninguém porque temem a escassez.
Eles acham que estão sendo prudentes, mas na verdade estão sendo avarentos. A avareza é uma overdose do desejo de ter a provisão e todo o avarento é limitado. O nível que um avarento pode chegar. Conheci a história de um homem que tinha muitos bens, muito dinheiro, mas apesar de toda a fortuna que possuía, este homem preferia fazer longas viagens de ônibus, mesmo possuindo bons carros. Era comum aquele homem dormir dentro da cabine de sua caminhonete para evitar gastar com hotéis na estrada. Este homem era muito rico e não tinha herdeiros, mas era um acumulador de dinheiro. A responsabilidade financeira é uma coisa, a avareza é outra, e não podemos nos tornar vítimas desse pecado. Assim, contrapondo esses pecados da soberba, da luxúria, gula, preguiça, inveja, ira e avareza, Deus tem para nós a alta autoestima, sexualidade saudável, alimentação sadia, descanso, ambição, indignação e provisão.